academia. Porque aí eu queria entender que diabos que tinha acontecido comigo. Naquele tempo, quem entendeu o que tinha acontecido foi Ogan Luiz Fernando, que leu o processo e disse, nossa, isso aqui é um caso emblemático de intolerância religiosa. Em 2007 ainda era intolerância religiosa. Né? E aí começa toda a minha luta, toda a luta, né, de trazer esse tema para a sociedade, de pautar esse tema na imprensa, e aí a gente consegue fazer com que o Extra faça uma série chamada Inimigos de Fé, e eu vou acompanhar a Clarissa Monteagudo, que é a jornalista do Extra, que na época, né, fez essa série, que ganhou, inclusive, prêmio internacional, e eu vou... Aí eu... Casou com a Derbal. Oi? Casou com a Derbal depois. Eu? Ela, Clarice. Não, a Clarice Mantuano. Não, é outra Clarice. Não. Ai, pelo amor de Deus. Olha, não. Olha a facada. Clarissa Monteagudo é a jornalista do Extra. Clarice Mantuano é a esposa de Pai Aderbal. Não, são duas Clarices diferentes. Né? E aí é isso. Aí é nesse momento que eu sou convidada para ir a Jerusalém. Eu sou a primeira mulher de terreiro a ir fazer o curso, né? A comunidade judaica me convida para ir a Jerusalém fazer o curso do Altos Estudos do Holocausto no Museu Yad Vashem, né? E aí eu produzo uma série de reportagens para o Jornal Extra de uma semana, falando da minha experiência, né? Quando também a gente faz o blog, né? Eu tive um blog durante muito tempo no Jornal Extra, falando sobre as questões que envolvem o racismo religioso e, naquela época, a intolerância religiosa. E essa, acredito, tenha sido sua maior colaboração como Ialorixá para o mundo acadêmico. Seria uma das perguntas que nós faríamos, né? E é uma história muito bonita de se ver, uma história de superação, inclusive de uma mulher, de uma mãe, enfrentando todo um sistema preconceituoso, sujo, nojento. Bom, eu fui mãe solteira. Hoje em dia é bonito, né? Que diz que é mãe solo. No meu tempo era mãe solteira. Né? Então eu fui mãe solteira de 3 filhos. Eu levei 11 anos para me formar na faculdade de jornalismo, porque eu tinha que pagar. Ou eu pagava mensalidade ou eu sustentava as crianças. Então eu levei 11 anos para me formar. Quando eu cheguei na Universidade Federal, eu consegui bolsa. E aí fiz mestrado, logo em seguida fiz doutorado. A minha tese de doutorado ganhou o prêmio, o primeiro prêmio Lélia Gonzalez, né, dada pelo Comitê de Antropólogos Negros da Associação Brasileira de Antropologia. É a primeira tese a receber esse prêmio. E aí engatei 3 pós-doutorados na antropologia e hoje estou fazendo um pós-doc na Escola de Administração da UFBA. Qual é o foco dessa pesquisa antropológica que a senhora produz? Como isso contribui diretamente ao nosso povo? Eu acho que a gente precisa aprender a fazer perguntas. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto é entender como é que nós vivemos uma luta muito injusta. Nós somos muito vulneráveis. E nós temos questões muito sérias, né, que precisamos entender, porque nós temos um inimigo em comum. Porque na hora que o traficante evangélico bate na casa de santo para fechar a casa de santo, ele não quer saber se é mãe de santo, se é pai de santo, se é homossexual, se é branco, se é amarelo, se é japonês. Ele bate, quebra, expulsa e mata. E eu acho que isso é muito sério. Né? Então, quando a minha pesquisa revela o quanto os homens negros homossexuais são os alvos preferenciais dos traficantes e dos milicianos de Cristo. E da polícia de Cristo também, né? Porque a gente tem grupos armados que são traficantes, milicianos e policiais. Então Então é todo mundo de Cristo. É todo mundo de Cristo, né? Todo mundo de Cristo. Então, assim, ninguém quer saber se é Umbanda, se é Jurema, sabe que é um negócio que tem uma quartinha, que bate um tambor, porque eles não querem saber. Se é Ifá, né? Eles sabem que é do diabo, é tudo do diabo. Então, eu acho que a gente tem questões muito sérias, porque
Eu acho que isso faz a gente pensar nessa perspectiva, né? A segunda perspectiva que eu acho que faz a gente pensar é das nossas vulnerabilidades, mas também da nossa força. Porque, veja só, nós estamos em 2024, são 480, 460 anos que a gente sobrevive sob o jugo da desumanização, porque é disso que se trata, nós não somos humanos. Que direito só tem quem é humano. Direitos humanos. Entendeu? Então, assim, o direito de acessar políticas, de ser reconhecido como cidadão, de ter algum tipo, é só para quem é humano. Preto, macumbeiro, nunca foi humano, gente. Sempre é visto. Nós estamos numa escala anterior a isso. E não, assim, e nesse sentido, evidentemente que para quem tem melanina na epiderme, para quem é preto, a polícia bate mais. A tortura é maior. O requinte de crueldade, ele se faz maior. Mas quem é branco também apanha. E qual é o papel da educação? Justamente... O papel da universidade, o papel da escola não é de libertar ninguém. É de manter o status quo. Tanto é que, se o papel da escola fosse um papel de formar cidadãos críticos, nós teríamos a implementação da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de História da África e dos afro-brasileiros. Nós teríamos a implementação da Lei 11.645, de 2008, que torna obrigatório a história dos povos originários e das práticas e das contribuições. Nós teríamos... nas escolas, uma formação política, social, né? Nós estaríamos hoje discutindo direitos a partir de uma perspectiva não da igualdade, porque não somos iguais. Brancos e pretos nesse país não são iguais. Nós temos uma questão chamada... O racismo não é uma dimensão biológica. O racismo se dá numa dimensão social. Brancos no Brasil, brancos pobres no Brasil, não são mortos pela polícia quando a polícia invade favela. Quem morre com a invasão de favela são os pretos. Essa igualdade. Ah, mas brancos também moram na favela. Moram. Sofrem violência? Sofrem. Mas os corpos que somem são os corpos negros. Os corpos que somem são os corpos indígenas. E eu acho que isso é importante da gente chamar a atenção. O racismo não é um conceito biológico. Ele é um conceito da estrutura social. Ele é um conceito que desumaniza a partir do fenótipo. Isso que a Sara está falando é tão interessante que aconteceu um caso bem, bem legal. Eu tenho um amigo que é mais negro que o Gundadil. E ele casado com a menina branca igual sua amiga. E a criança veio branquinha. E ele andando na rua, o policial parou e pediu certidão de nascimento. Ele falou, pô, mas eu tô indo ali no mercado, você quer certidão de nascimento da minha filha? E já chegou tomando tapas. Sim. Né? Chegou tomando tapas. E passou, contou a história e tal, não sei o que, blá, blá, blá. E nisso eu fui, uma vez, conversando com um amigo policial, ele já falou, isso já até dentro da própria polícia, eles já são preparados mentalmente a fazer esse tipo de ação. Você vê um negro andando na rua com uma criancinha branca, é sequestro. Sim. É sequestro. Isso é imperdoável. Isso é imperdoável. E é o que a senhora está falando. Às vezes as pessoas a sociedade, ela já cria um arquétipo de não, isso aqui não pode acontecer. Por que não pode? Minha mãe é negra, minha mãe é preta. Não sei mais meu pai, mas eu não escolhi isso. Sou mais lá da família Bolsonaro, sabe? Doutora, vou fazer uma pergunta para a senhora. Em cima disso tudo, da experiência que a senhora adquiriu ao longo desses anos de estudo, a senhora tem alguma ideia de por onde poderíamos começar essa mudança estrutural dentro das instituições? Qual seria o primeiro passo que a gente poderia dar com relação a essa modificação para que a gente possa se sustentar como ser humano e adquirir todos os direitos, a equidade, a tão sonhada equidade? Com luta.
luta. Ninguém vai nos dar nada. Eu quero dizer assim, eu sou uma Yalorixá. Eu fui formada na Convergência Socialista, né? Lá no movimento estudantil. Mas, evidentemente, que hoje eu sou uma mulher de orixá e eu entendo que a luta armada ela não é uma possibilidade para nós. Mas a gente precisa se armar. Se armar com respeito ao outro. Se armar com conceitos embasados e entendendo quais são os nossos direitos. O Brasil tem um arcabouço legal mais completo de garantia de direitos do mundo, gente. Isso não funciona. O problema é que a gente não faz esses direitos valerem. Então, a nossa maior arma, que eu acho hoje, né, é o conhecimento de direitos. Por quê? Muitas vezes a gente deixa de exercer os nossos direitos porque a gente não acredita nesse sistema.